Eu sou o professor Regiano Vedovato e eu ajudo você a bater suas metas e ganhar dinheiro com vendas. E hoje, à noite, o nosso bate-papo é muito especial. Você que está chegando aí com a gente, então vai colocando o seu nome, um oi, para a gente saber da onde que você está assistindo a gente, que o nosso convidado já está aqui comigo, já está aqui no estúdio conosco. Eu já logo vou chamar ele, César Frazão, um dos maiores especialistas de vendas do Brasil. Tenho um orgulho muito grande de ser amigo pessoal desse grande especialista. E hoje o nosso tema é como vender mais por telefone. E o César tem uma experiência incrível em vendas por telefone. Ele treina muitas equipes no Brasil inteiro em vendas por telefone, embora muita gente acredite que o telefone já está sendo descartado nos processos comerciais, ele vem para provar totalmente ao contrário, com muitos cases, muitos resultados. Então, vá compartilhando essa live aí na sua linha do tempo, chame toda a sua equipe, que o bate-papo promete hoje à noite aqui na página Executivos de Vendas. Só para vocês terem uma ideia, César Frazão é autor de 18 livros de vendas, entre eles um livro que inclusive eu tenho aqui comigo, aqui no ladinho, que é Como Vender por Telefone, que já está na 3ª edição, e também, para quem não sabe, ele é simplesmente o meu grande parceiro aí no livro Os 7 Pilares de Sucesso em Vendas, onde eu fui convidado por ele para fazer parte desse projeto. Vamos chamar o nosso convidado, vou compartilhar a tela com ele aqui e vamos que vamos. Vamos lá, César, muito boa noite, seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder participar desse bate-papo. A vocês que estão aí assistindo, vão chegando aí na sala, boa noite. E obrigado pela presença de todos, pela dedicação. Vai ser muito gostoso esse bate-papo aí com o amigo Regiano Vedovato. Que prazer, muito bom. Que nome, né, César? Regiano Vedovato. Eu digo, o que me deixa um alento é que tem gente que tem um nome mais difícil ainda, né, do que a gente. E olha só. Mas você tem um nome de pessoa rica, é um nome de gente rica. Deus te ouça, Deus te ouça, Deus te ouça. O Regiano, pessoal, não sei se vocês sabem, o Regiano é um expoente, né? Um grande palestrante aí que promete se destacar muito nos próximos anos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo anos atrás e vi o potencial, na época, posso falar desse garoto, e o grande potencial, com muita seriedade, com muita ética, coisas que faltam um pouco no mercado, e muito estudo, um trabalho muito embasado, muito alicerçado, muito sério por trás. E eu falei, se vai longe esse palestrante, vai longe. Então eu faço questão de ser amigo do Regiano, para quando ele ficar mais rico do que já a gente poder colher frutos, né? Porque sempre é bom ter amigos ricos. Amigos ricos, então tá bom, muito bom, que é isso. Obrigado, meu César, obrigado mesmo. César, deixa eu logo ir explorando aí o teu conhecimento, a tua experiência. Eu queria que você falasse já de início um pouco sobre os mitos e as verdades que a gente ouve falar sobre as vendas por telefone, né? Porque tem muita coisa que é mito, não é mesmo? E tem algumas coisas que realmente a gente pode confirmar que acontece na venda por telefone. Fala alguma coisa na tua experiência, o que necessariamente que você diz assim, não, isso aqui é mito, isso aqui as pessoas falam, mas não acontece. Isso aqui sim, isso geralmente acontece. Legal. Inclusive, esse é o tema do primeiro ou segundo capítulo do livro, eu não lembro agora, porque tem alguns anos que eu já o escrevi, e a gente começa falando sobre os mitos e verdades em vendas por telefone, né? Então, existem muitos mitos, e é bom que você me dê essa oportunidade para desmistificar isso para o nosso pessoal. Mitos do tipo telemarketing ou vendas por telefone é só para mulher, e é uma bobagem. Eu conheço e fui chefe, gerente de vários pais de família que sustentavam suas famílias vendendo por telefone. Outro mito muito comum por telefone não se vende produtos caros, só produtos baratos. Isso é uma grande bobagem. Você vende aviões, helicópteros. Eu tenho a oportunidade de treinar o pessoal da Iate Brasil. Nós vendemos iates de 1 milhão por telefone. Por telefone, né? Meu produto não se vende por telefone, é um outro mito. Gente, esse é o maior mito que existe. Deixa eu te falar, qualquer produto e serviço se vende por telefone, desde que a equipe esteja treinada para isso. Nós temos empresas, só para dar um exemplo, no ramo de eventos, onde uma empresa de eventos abertos, de palestras, seminários, congressos, só vende pessoalmente, em Belo Horizonte.
né? Só vende pessoalmente. E outra empresa, no mesmo ramo, só vende por telefone. E as duas dão certo. Então, quer dizer, vai muito da cultura do formato da empresa, né? E um mito muito recente que existe é que as vendas por telefone vão acabar. Esse negócio vai acabar, agora vai ser tudo Na digital, ou verdade, eu você é escuto isso há digital ou muito você está tempo fora já. do jogo. Eu escuto isso há muito tempo já, né? Que Pois é. esse mito, né? As pessoas vêm repetindo isso. E agora com a pandemia, né, infelizmente que estamos vivendo, ganhou força esse mito. E, gente, eu vou dizer uma coisa a você, assim como quando surgiu o rádio, né, no mundo, no Brasil, falaram que o jornal ia acabar. E temos jornal até hoje nas bancas de jornais. Aí veio o surgimento da televisão. E falaram que o rádio tinha morrido. E o rádio não morreu, o rádio existe até hoje, né? Aí veio a internet e falou, agora a televisão acabou. E nós temos o jornal, o rádio, a TV e a internet. Então, agora o que aconteceu? O rádio, a TV, eles não acabaram, mas tiveram que se reinventar, né, de uma nova forma. Então, eu mesmo por telefone, a venda por telefone, ela não vai acabar. Esse canal telefone não vai acabar. Ele é um canal que complementa, que agrega com outros canais de vendas, como e-mail, que também não acabou, a gente pode falar um pouco disso se houver disponibilidade, e-mail, WhatsApp, Instagram e diversas outras formas, e todas elas vão canalizar, muitas vezes, no telefone para fechar o negócio. Então, é muito comum hoje em dia você abrir o contato inicial numa rede social e você finaliza o contato com a venda por telefone. Então, eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Mais uma prova disso. O ano passado, eu treinei uma empresa que faturou no Brasil 820 milhões de reais. 820 milhões de reais. Rumo a 1 bilhão de reais. Vendendo por telefone. Só por telefone. Só por telefone, sem uma visita. Quer dizer, uma empresa não vai faturar 820 milhões de reais se o telefone estivesse fora de moda. Então, tira da cabeça que ele está em desuso, é um mito, tá? Ele vai continuar existindo e completando as vendas. Agora, Regiano, você e o seu pessoal, e vocês sabem por que esse mito ganhou muita força hoje em dia? Não faço ideia. Eu sei que talvez pela interesse de alguém, né? Sempre tem interesses por trás, né? Principalmente, Regiano, pelos jovens no mercado de trabalho. Nós estamos vivendo uma nova geração, né, dos jovens aí entrando no mercado de trabalho, e os jovens, você sabe, eu nem sei mais qual geração está, se é Y, Z, cada hora fala uma coisa, e os jovens, diferente da nossa geração, eles têm um imediatismo muito grande, né, e procuram atalhos para tudo, querem fazer tudo da maneira mais automática, mais robotizada, sem trabalho árduo. O que é uma inteligência, se você conseguir fazer trabalhando menos, é melhor. Então, os jovens buscam contato com os clientes pelas redes sociais, pelo WhatsApp, por exemplo, onde não precisa falar diretamente. Eles gostam de mandar coisas e receber e finalizar. Então, eles não gostam do telefone. É muito raro você encontrar um jovem que gosta de pegar o telefone e falar. Então, devido a eles não gostarem, está perdendo, esse mito ganhou força de que o telefone está em desuso, mas não está não, viu? César, você falou uma coisa, principalmente relacionada a essa nova geração, e eu ia fazer essa pergunta para você no sentido do seguinte, o que a gente observa, talvez é algo que nós estamos observando, principalmente com os vendedores, nós que estamos a todo momento treinando e mentorando vendedores, eu ia fazer essa pergunta. A sensação que você tem, César, talvez, as pessoas estão evitando o telefone porque elas estão com medo do telefone, assim como tem medo, por exemplo, do microfone, achando que é mais ou menos relacionando o mesmo medo. Tem gente que tem medo de falar em público, e aí tem muita gente hoje, muito vendedor, que tem medo de pegar o telefone e ligar para o cliente, falar pessoalmente com ele, aí prefere isso que você falou, mandar mensagem para o WhatsApp, mandar um monte de mensagem e aguardar o retorno do cliente? Exatamente, exatamente. Você mesmo já respondeu a pergunta. Porque o telefone requer uma interação ao vivo,
né? Ao vivo, onde você não ensaia nada com o cliente. E você não sabe o que ele pode te perguntar, falar, ou que objeção ele pode colocar ali para você. Você tem que estar preparado para tudo. Já pelo WhatsApp, por exemplo, ou por e-mail, você manda algo, aguarda e o cliente retorna. Quando o cliente retorna, fazendo uma objeção, questionando algo, reclamando, enfim, qualquer situação, o vendedor, a vendedora tem tempo para pensar, para raciocinar, para buscar uma resposta, para pedir socorro para o gerente, para o supervisor, para um cliente. Meu cliente está falando isso, o que eu faço? Como é que eu ajo nesse caso? E aí sim responde. E o telefone não, irmão. O telefone é para quem sabe. Está preparado, exato. Está preparado, senão vai perder, vai passar aperto, né, César? Exatamente. É muito difícil vender bem por telefone. Muito difícil. Legal. E eu falo com conhecimento de causa, já treinei mais de 15 mil vendedores por telefone. Então a gente tem as estrelas, os campeões, os normais e os medíocres, né? E assim, não é para qualquer um vender bem por telefone, dar um show no telefone. O primeiro pré-requisito para se dar bem no telefone é conhecer profundamente o que se vende. Conhecer profundamente seu produto ou seu serviço. E aí já é um problema, porque a maioria dos vendedores não são especialistas naquilo que fazem. Então eles preferem fugir do telefone e se esconder atrás de um WhatsApp, ok? É verdade. Então, olha só, tá chegando uns comentários bem bacanas aí. O Lano Fábio, não sei se é Lano ou é a Fábio, lá de Pinhalzinho, disse assim, muito show, tive a honra de participar do Congresso de São Paulo com você, César Frazão. Você é show. Mandou aqui, legal. Ah, e só para falar, o César já esteve no nosso congresso você foi em São Paulo no congresso e ele já esteve em Chapecó no nosso congresso. E você não perdeu o César no nosso congresso. César, eu vou fazer essa pergunta aqui que chegou da Simone, é uma pergunta bem provocativa, porque para daí depois eu seguir na minha linha aqui, tá? Ela diz assim, o que fazer quando o cliente não deseja falar pelo telefone quando ligo e pede para direcionar pelo WhatsApp, por exemplo? Tem uma regra que a gente aplica nos call centers, televendas, telemarketing, que é meio que um padrão, assim, sabe? É um ditado que existe nesse ramo de atividade, que não existe não. Não existe não. Todo bom vendedor por telefone, boa vendedora, quem fez a pergunta foi a Simone, é isso mesmo? Simone. Então, Simone, existe essa brincadeira com a gente que trabalha por telefone, que é não existe não. O vendedor que trabalha por telefone, ele não entende a palavra não. Não existe não. É assim, simples assim, não existe não. Ele pode não conseguir agora, não conseguir depois, não conseguir, mas uma hora ele vai conseguir. Então, a insistência, a determinação, fazem parte dos campeões de vendas por telefone. Algumas alternativas a gente utiliza para quando o cliente não quer nos atender por telefone. São elas. Primeiro, ligar em horários alternativos. Então, muitas vezes o vendedor liga no meio do dia e o cliente está ocupado fazendo outras coisas, não quer parar para atender um chato ou uma chata de uma vendedora. Então, a maneira mais fácil é falar, não posso atender, manda um e-mail que eu vou analisar. Mas quando o vendedor liga, e eu já presenciei muitas vezes isso acontecer, inclusive comigo vendendo, quando liga, por exemplo, 7 horas da manhã, muitas vezes pega aquele cliente desarmado, começando o dia, tomando um café, e você vê que a pessoa muda, ele tem todo o tempo, a cabeça fria, e a vendedora consegue ser atendida porque ela surpreende ele. Ou uma ligação como agora, por exemplo, 8 horas da noite, você pega a pessoa já guardando as pastas, documentos, já encerrando o dia, e ela tem um pouco mais de paciência para te atender. Ou no início do expediente, logo cedo, né? Também. Logo cedo, ou ao final do dia. Outra forma também, quando ele tem secretário ou recepcionista, isso é muito importante, Simone, é você se tornar amiga, parceira dessa secretária ou recepcionista, fazendo ela trabalhar a seu favor e não contra você. Como é que a gente faz isso por telefone? Primeiro, dizendo que você depende muito da ajuda dela. Então, vamos supor que a secretária chame Maria. Olha, Maria, eu estou tentando falar com o senhor Regiano, mas não estou conseguindo, ele é muito ocupado. Então, Maria, eu estou em suas mãos, eu dependo muito da sua ajuda para conseguir um contato com ele. Por favor, você poderia me ajudar? Porque o que eu tenho é muito importante para ele. Eu sei que ele vai gostar, mas eu não estou conseguindo, eu dependo de você. Quando você tem uma postura dessa, você mostra que a Maria
é muito importante, ela se sente importante e normalmente elas ajudam. Diferente de uma pessoa despreparada, que por telefone fala assim, Maria, eu queria falar com fulano, ela pergunta sobre o que seria. E a vendedora diz, é só com ele. Quando diz é só com ele, está matando a pessoa. Quer dizer, você não é importante, eu preciso falar com ele, né? E outra forma também, Regiane e Simone, é perguntar no primeiro contato, por favor, eu queria falar com o senhor Regiano, ele é o responsável por aumentar os lucros na empresa? Ou, eu queria falar com o senhor Regiano, ele é o responsável por diminuir os custos na empresa? Quem é o responsável por aumentar o lucro ou diminuir os custos na empresa? Então, raramente uma pessoa não vai passar a ligação adiante numa abordagem dessa, porque ela fica com medo de uma autoridade, né? Mas, claro, Simone, às vezes mesmo mudando de horário, se tornando parceira da secretária ou recepcionista, buscando uma abordagem forte, o cliente não quer falar, né? Não é possível. Aí, Simone, não há o que fazer, não há o que fazer. Aí tem que mandar um e-mail, um WhatsApp, uma direta, um vídeo, alguma forma criativa, e vida que segue. Tá? E Aliás, contar com a sorte. essa é a mágica do telefone, porque por telefone você pode tentar não conseguir, e no minuto seguinte você já está em outra ligação, em outra empresa, em outra cidade até. Diferente de uma visita pessoal, onde tem todo um desgaste para você ir até lá, aí você não é atendido e volta para a sua base. Então, Legal. o não conseguir falar com clientes faz parte da venda por telefone. Os campeões de vendas sabem lidar com o não. Isso é muito importante para não tomar a rejeição como algo pessoal, tá bom, Simone? Você sempre vai ouvir muito mais não do que sim na venda por telefone. Por isso que é muito mais barato trabalhar por telefone do que pessoalmente. Pessoalmente. Tudo tem o seu lado pró e o contra. Eu conto. Muito bom. Essa jogada, tá Muito bom? legal. Cida mandou aqui. Estou fazendo agora uma venda por Zap, pelo WhatsApp. O cliente disse que vou ver aqui. Que faço? Qual a dica? Bom, aí, no caso aqui, se eu conheço bem o César, ele vai dizer, pega o telefone e liga para ela. Se você está fazendo pelo WhatsApp. É isso, César? Mas demorou. Em tempos de WhatsApp, quando você liga para o cliente, é sinal que ele é importante para você. César, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque uma coisa que eu vou te contar depois o porquê dessa pergunta, mas a pergunta é a seguinte: o telefone ele tem preferência em relação ao presencial? Vou te explicar por quê dessa pergunta. Aí para depois você vamos dizer, exemplificar e usar tudo isso na sua resposta. Certa vez eu fui visitar um cliente e eu sentado na frente do cliente, conversando com ele, tocava o telefone. Ele dizia assim para mim, só um momentinho que eu preciso só atender. Aí ele atendia o telefone. Aí eu ficava lá ouvindo ele. Aí desligava o telefone, nós voltávamos a conversar. Aí tocava o telefone, só um momentinho. Aí ele atendia o telefone. E aí aquele dia, cara, eu saí de lá e disse assim, cara, eu não vou mais visitar, você tá louco não. Eu vou pegar, vou ligar, ué, porque o cara que liga passou 3 vezes na minha frente, né? 3 pessoas passaram na minha frente. Né? E eu marquei visita, eu me desloquei para conversar com ele, e 3 pessoas passaram na minha frente enquanto eu estava ali. Né? E ele atendeu a ligação. Faz sentido isso ou não? Porque em alguns casos, talvez não em todos, mas em alguns casos, o telefone tem preferência em relação ao presencial? Total sentido e a resposta é sim. O telefone tem preferência ao presencial por 2 fatores. O fator número 1, ninguém consegue trabalhar ou atender alguém com o telefone tocando ao lado. É psicocibernético isso. Você está lá, conversando, e o telefone tocando, isso tira a atenção, tira o foco. O barulho do telefone ganha prioridade sobre quem está sentado à sua frente na mesa. Então, a primeira questão é mecânica, ela é matemática. Tá? E a segunda questão é a seguinte, pesquisas mostram, isso é uma pesquisa recente, que eu digo, cerca de 3 anos, quando tivemos acesso a ela, quanto tempo dura uma abordagem por telefone? A média diz que dura 40 segundos. Quando eu ligo para um cliente amigo, que eu já conheço, por exemplo, Regiano, e falo, ô Regiano, tudo bem? Aqui é o Frazão. Como é que você está? Tudo beleza? E a família, o filho, tudo bem? Legal, fico feliz que você está bem. Bom, vamos lá. Eu estou te ligando para... Então, esse quebra-gelo, como é que vai? Tudo bem? A família, um abraço, está se cuidando?
gira em torno de 40 segundos na média. Ok? Quanto dura um quebra-gelo, uma abordagem de um vendedor presencial? Na média, 6 minutos. Na média, 6 minutos. 6 minutos, tá? Tem vendedores ruins que chega a durar 20 minutos até entrar no tema. Então ele chega, e aí, tudo bem, como é que vai? Vai um cafezinho, aceita uma água. E o time, pô, você viu que o futebol vai voltar quarta que vem? Né? Oh, que legal, o seu time vai jogar? E lá na sua casa, como é que tá? Tudo bem? Aí entra alguém na sala, 6 minutos até engatar no tema e olhe lá na média. Tá? Os clientes, gente, eles têm, tá escrito no livro isso daí, os clientes preferem muito mais atender a uma ligação do que a uma visita pessoal. Tá? Então, gravem isso, pessoal. Os clientes preferem muito mais atender uma simples ligação do que uma visita pessoal. Tá? Por exemplo, eu, amanhã, se um vendedor quiser marcar um horário para falar comigo e tentar vender algo do meu interesse, eu não poderia atendê-lo amanhã. Não tenho agenda disponível para marcar uma reunião e atender um vendedor. Mas amanhã eu poderia atender ligações. Então, entre um trabalho e outro, eu posso atender ligações. Então, por isso, o telefone tem prioridade. Regiano e todos vocês, se vocês me permitirem, eu quero contar um caso real aqui, que mostra onde os clientes preferem por telefone do que pessoalmente. Cabe espaço para contarmos? Cabe, pode, deve. Ok. Legal. Eu treino uma equipe de vendas de produtos descartáveis aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo, bem pertinho do aeroporto. É o maior distribuidor de produtos descartáveis que temos aqui em São Paulo. Vende copos, pratos, guardanapos, tudo que é marmitex para fazer as quentinhas, a laminuta, né, como vocês chamam aí, vende tudo que é descartável, tá? E lá nós tínhamos uma equipe com 60 representantes externos, 60 homens de campo na rua, ok? E 4 televendas. 4 internos num teste, num projeto que foi fazendo. Para encurtar a história, hoje a empresa tem 18 televendas e 14 externos. 18 televendas e 14 externos. Ou seja, foi migrando, foi aumentando a quantidade de vendas por telefone e diminuindo os representantes. E chegou um momento do jogo, no ponto de equilíbrio, onde eu tinha mais receita por telefone do que pessoalmente. E clientes, que quando o cliente era do representante, e o representante ia lá e começamos a ter problema, porque o cliente falava assim, puxa, mas eu não quero mais pessoal, dá para pedir para o pessoal do Televendas me ligar? Dá para eu passar o pedido por telefone? Porque o cara já conhece a empresa, já conhece o produto, já está estabelecida a relação de confiança, não tem novidades naquele mês. Para que atender um representante pessoal se eu posso fazer o pedido por telefone e ainda hoje pelo WhatsApp? Então, por esses motivos, eu não tenho dúvida em afirmar que o telefone tem prioridade sobre a visita pessoal. E, Regiano, podemos voltar à primeira pergunta que você me fez. Se o telefone ainda tem espaço. Então, tá aí. Né? É um mercado que não tem como acabar. Todo cliente quer duas coisas, economizar tempo e dinheiro. Agora, Regiano, a gente ainda vê no Brasil, viu, muita mentalidade, eu não vou dizer antiga, mas conservadora, onde conserva-se o hábito de ter representantes comerciais. Recentemente eu treinei uma distribuidora em Umuarama, região ali de Umuarama, Pucarana, Toledo, região do Paraná, e eles têm um custo altíssimo, mantendo vendedores em todo o oeste do Paraná e sudoeste de São Paulo, para cobrir aquela região toda com vendedores externos, e eu tenho um cliente no mesmo ramo de atividade em Minas Gerais que só trabalha por telefone. Então a gente ainda vê muitas empresas, mas muitas mesmo, não são poucas, que não adotaram a venda por telefone e mantêm o modo antigo de visitar clientes, do representante e trabalhar. Então, tem mercado para todo mundo ainda, e tem empresa que ainda não acordou, que eu falo que é o poder do telefone. O poder que o telefone tem nas vendas é muito grande. Muito boa dica, César. Estou gastando muito tempo em visitas, espero nas empresas, até pessoal, me atender. E muitas vezes saio sem ser atendido, mesmo com reunião marcada. Porque, infelizmente, acontecem coisas, né, César? Entre a nossa marcação da visita até o momento da visita, pode ter acontecido, nesse meio tempo, alguns problemas lá que acaba acontecendo que o cliente
de última hora, diz, infelizmente não vou poder te atender, eu sei que tinha marcado e você volta outro dia, né? E muitas coisas. E além disso, os riscos de você estar na rua com o carro, na estrada, correndo risco de acidentes, né? Pergunta, por favor, para esse nosso aluno, O Evandro Blamp, quanto lá do está o Mato litro, Grosso. quanto está o litro do combustível na cidade dele? Quanto está o litro da gasolina na cidade dele? Evandro, coloca aí para nós, por favor, quanto é que está o litro aí em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso? Quanto que está o litro de Vamos ver. combustível? Olha a surpresa, quer ver? Aí você vai ver que é um custo caríssimo para você visitar clientes e muitas vezes o dia é improdutivo, sendo você gasta aí, por exemplo, aqui em São Paulo, para ir de uma região até a outra, visitar um cliente e voltar, nós gastamos 4 horas, 2 horas. Se eu estou em Guarulhos, Foi eu tenho meio-dia. um cliente em Interlagos, eu demoro 2 horas para ir até lá e 2 para voltar. Em 4 horas de trânsito, quantas ligações eu não posso fazer nesse período, né? Então, o telefone, ele tem essa vertente da economia também, né? Que legal. Nas grandes cidades. E nas pequenas cidades, vocês têm muitos deslocamentos por estradas. Estradas pequenas que ligam uma cidade a outra, uma comunidade a outra. Então, o custo de deslocamento, vocês não têm trânsito, mas tem uma distância grande a percorrer de uma cidade para outra, né? E no Mato Grosso mais ainda, né, Evandro? Ele botou ali etanol 2,60. O etanol, né? Mas a gasolina deve ser muito maior. César, enquanto isso, eu tenho uma pergunta aqui. Na verdade, eu já vou fazer as duas próximas perguntas, que talvez você vai engatar uma na outra, a resposta, tá? Eu queria muito que você falasse, desse uma dica, você já falou um pouquinho, mas um pouco mais específica, de como fazer essa primeira abordagem por telefone. Vamos imaginar que você está ligando pela primeira vez para oferecer e tal. Você já falou um pouquinho ali no início, mas eu queria que você desse uma reforçada nisso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença que existe entre script, roteiro ou improviso no telefone. E o que é o indicado para a pessoa realmente ter resultado na venda por telefone. Ok, boas perguntas. Respondendo à primeira, como conseguir uma abordagem melhor? Primeiro, Regiane, vocês que estão ouvindo, é necessário você entender qual é o maior segredo para ter sucesso em vendas. Qual é a maior competência, a maior característica, a maior, vamos dizer, entre aspas, malandragem que um vendedor, uma vendedora tem que ter para ter sucesso na carreira de vendas. Então, é incorporar essa postura e aplicá-la na abordagem por telefone, tá? Que é a postura do seguinte, de você ser mais interessado do que interessante. Ser mais interessado do que interessante. Você tem que ligar para um cliente e passar isso no seu tom de voz, nas suas palavras, no seu sorriso da voz, que o sorriso passa por telefone, na sua postura, que você está ali interessado em entender o problema do cliente, qual é a dor do cliente que seu produto ou serviço resolve, quais são as reais necessidades que ele tem, quais são os desejos que ele espera alcançar se ele fizer negócio com você. É um interesse, Regiane, genuíno do coração, lá do fundo, é você estar bem preocupado, interessado com o cliente. Esse é o maior segredo do vendedor. Então, quando o vendedor tem essa postura, onde ele se preocupa em ser mais interessado do que interessante, as portas se abrem, porque os clientes percebem, a comunicação vai, ele percebe que ali do outro lado da linha tem um cara, uma pessoa que está interessada em resolver o problema dele de verdade, não só em ganhar dinheiro. Agora, quando o vendedor, a vendedora, tenta ser mais interessante do que interessado, aí o ego vai lá em cima, começa a falar de si próprio, começa a falar do seu produto, do seu serviço, um monte de coisas que o cliente nem perguntou, e aí ele não consegue caminhar com a abordagem. Mas a culpa não é do cliente, ele é que adotou uma postura errada. Tá? E o que pode ajudar também, Regiane, é uma estratégia de abordagem, é a gente fazer a abordagem em 2 etapas. Tá? A primeira etapa se apresenta, fala o motivo da ligação e que você gostaria de marcar um horário ou de conhecer melhor a empresa do cliente, o que ele vende, a necessidade para oferecer uma solução. Então, é onde você não liga vendendo, você liga para fazer um descobrimento.
para fazer uma sondagem, um diagnóstico, que a gente chama de abordagem em 2 etapas. Então, primeiro eu vou abordar para conhecer, aí eu desligo, me preparo e a semana que vem eu ligo para oferecer a solução. Os clientes gostam muito dessa abordagem porque ela não é agressiva. Muito ela é bem legal. calma, bem Ótimo. tranquila, bem transparente. Ótimo. Diferente, Tá? por exemplo, César, de uma ligação que eu recebi na última semana, e eu estava. Faltavam alguns minutos para entrar na live com o Jax. E eu recebi uma ligação de um televendas, um telemarketing, alguma coisa assim. E aí a menina pediu assim, se apresentou e tal, falou rapidamente, pediu se podia falar com o Regiano. Daí eu disse, olha, infelizmente eu estou entrando agora num compromisso, você pode ligar num outro horário. Aí diz ela assim, daí ela simplesmente alterou a voz comigo e falou assim, mas você nem quer ouvir o que eu tenho para te falar? Já vai me descartando? Aí eu disse para ela, bom, daí eu disse, ó, então não me ligue mais. Me desculpe, mas não me ligue mais. Se você não quer me ligar um outro horário, você não acredita que eu estou ocupado, aí não tem o que fazer, né? Mas olha que bom, eu adoro conversar com você, Regiano, que você é um homem de vendas também, e se identifica com as coisas que estamos falando aqui. Você vê, no caso dela, ela estava sendo interessada ou querendo ser interessante? Querendo ser interessante, obviamente, né? Interessante, ela não estava nem aí com você, com a sua live, com o seu problema, ela estava querendo ver o lado dela. Então, aí a pessoa fala assim, abordagem por telefone não dá certo, os clientes, não é que não dá certo, é que ela que é ruim no telefone. Né? E vendedor ruim não é só no telefone, né? Se ele é ruim no telefone, no WhatsApp, tá, ele vai ser ruim. Se ele não se preparar, não vai ter resultado. Não é porque é no telefone que ele vai ficar. Aí ele, eu sou ruim porque eu estou ligando no telefone. Não, se você não se preparar, você pode ir pessoalmente, pelo WhatsApp, pela internet, você não vai vender. Não importa. E o mercado está muito exigente, viu, gente? Não tem mais espaço para vendedores amadores. Aquela época do vendedor que conhecia a tabela de preço e vendia já acabou. Hoje você ou é especialista no seu assunto, estuda profundamente seu mercado, ou você está fora do jogo. Então o mercado está muito competitivo. Falando sobre competitividade, Regiano, respondendo a sua segunda pergunta, a diferença entre script, roteiro e falar de improviso, né? Script, pessoal, era uma abordagem que existia nos televendas, que começaram como telemarketing, muito antiga, data dos anos 80, quando o telemarketing chegou no Brasil. Tá? Então, o script era o quê? Era um texto escrito por algum gerente, por alguém do RH ou do marketing, e a operadora, a vendedora, ela era obrigada a ler aquele texto. Então, qual era a vantagem do script? Que a pessoa não saía fora daquilo. Ela garantia um padrão de qualidade naquele atendimento. Como era novidade, no começo ele funcionava bem, mas depois de um certo tempo já não funcionou mais. Então o script, ele é utilizado quando precisa seguir processos muito rígidos, onde o vendedor tem que falar aquelas 6 coisas, senão vai dar um problema jurídico para a empresa. Aí monta-se um script e ele lê o script. Então, ele funciona muito mais para atendimento do que para vendas hoje em dia. Tá? Dá a impressão que você está falando com um robô. A pessoa está nitidamente lendo. Nós chamamos aqui de papagaio de pirata. A informação foi passada. Ela está seguindo um script de atendimento, mas não é uma situação boa para as vendas. Ok? O roteiro, a gente chama de script modernizado. O roteiro, ele tem a mesma coisa que o script, só que ele é dividido em 3 partes. Começo, meio e fim. E nesse caminho, o vendedor pode fazer da forma que ele quiser. Ele não é obrigado a... Imagine uma linha reta. Né? Do começo ao fim é um script. Imagine um começo, um meio e um fim. E o vendedor pode ir fazendo curvas. Então ele começa, ele vai mais para a esquerda, ele adianta mais, ele recua um pouquinho e ele passa no meio. Aí ele vai mais para a direita, vai para a esquerda, adianta, volta e chega no... Quer dizer, cada vendedor vai tratar de um jeito, tem ligações que serão mais rápidas, outras mais lentas, tem ligação que ele vai falar tudo, ou ligação que ele vai falar menos. Por quê? Porque ele está adaptando ao jeito dele. Então, o roteiro é uma linha de raciocínio, com começo, meio e fim, onde cada vendedor coloca o seu dom, a sua inteligência. Tá? Que é o mais usado hoje nos call centers, centrais de atendimento e de vendas por todo o Brasil. E o improviso, ele é típico de empresas pequenas que não oferecem treinamento aos seus vendedores. Está aqui a tabela de preço, está aqui o produto, se vira.
Aí a lista de telefones e vai. Exatamente. Então, normalmente, as pequenas empresas não dão treinamento aos seus vendedores, funcionários, e são as que trabalham somente no improviso, desprezando ou ignorando a potência de um bom roteiro na área de vendas. Nós fizemos um roteiro para uma empresa, ela tinha uma taxa de conversão de ligações de 3,2%. A cada 100 ligações que caía no funil, 3,2% eram convertidas. Uhum. Após eu mudar o roteiro, modernizar, adaptar, simplificar, nós elevamos o índice, veja só, Regiano, para 7,1%. Nossa, mais do que dobrou, né? Mais que o dobro. O mesmo produto, com as mesmas pessoas e o mesmo preço e o mesmo marketing. Então, imagine o quanto a empresa estava perdendo por estar com o roteiro errado, só mudando o roteiro e treinando o pessoal, dizer, olha, não fala isso, agora fala desta forma, mas que dobrou a eficácia. Então, este é o poder, é a potência de um bom roteiro de vendas. Exatamente. Então, porque se você, aquilo que a gente já fala, né? O script já foi, né? Já foi essa época do script, a não ser nesses casos específicos que você acabou de falar, mas a grande sacada, então, hoje é você realmente treinar a sua equipe com um belo roteiro. Ó, o César, o de César mandou aqui, ó, o Oda. Hoje o vendedor precisa entender a necessidade do cliente ser uma pessoa que vai auxiliar a resolução da sua necessidade. Gente, galera, olha só, nós já estamos indo para a nossa parte final aí do nosso bate-papo, mais uns 10 minutinhos. E então vão mandando suas perguntas aqui que logo, logo nós vamos para as considerações finais. César, nesses últimos minutos, eu queria que você elencasse, não precisa, eu vou deixar aí a sua revelia, os principais erros que os novatos e os veteranos cometem. Não só os novatos, né? Novatos e veteranos cometem na venda por telefone. Os principais erros assim que você elenca. Vamos jogar assim, não sei se dá tempo de falar dos 5 principais erros, os 3. Veja aí os principais que você queira compartilhar com a gente. Olha, ótima pergunta, viu? Porque ela funciona como um resumo, né? Isso, exato. Na prática aí, muito legal. Pode tomar nota aí, pessoal. O que a gente viu no mercado aí ao longo de muitos anos, e os principais erros que acontecem no telefone são, primeiro, não se preparar para a ligação. Tá? Ligar no automático, como muitos vendedores por telefone trabalham com lista de contatos, ou no papel, ou no sistema, quando acaba uma ligação já vem outra, já vem outra, já vem outra, eles acabam entrando numa espécie de piloto automático e vão fazendo ligações uma atrás da outra sem se prepararem para aquela ligação. Então, quanto mais você se preparar para uma ligação, mais chance você terá de vender, tá bom? O segundo erro, gente, que acontece muito na venda por telefone, é a falta de sintonia com o cliente. Então, você pega do outro lado da linha, Regina, programação neurolinguística pura, né, uma cliente que fala rápido, então ela está falando num nível acelerado, rápida, ela é ansiosa. E você pega uma vendedora que está lenta, falando, quer dizer, não há sintonia, porque uma está rápida e uma está lenta. O inverso, você tem uma vendedora muito rápida, um vendedor acelerado e um cliente muito tranquilo, um aposentado, sossegado. Então, um erro muito comum é não se adaptar ao ritmo da fala do cliente no telefone, porque no telefone, o único recurso que você tem é a voz. Então, diferente do pessoal, onde você tem outros recursos pessoalmente, por telefone não, a pessoa não está te vendo, é só ouvindo. Então, ou você iguala a voz com ele, se ele fala rápido, você fala rápido, devagar, devagar, ou você terá grandes chances do cliente perder o interesse e desligar o telefone porque não está tendo sintonia. Tá? O terceiro erro que a gente vê muito no telefone é a falta de emocionar o cliente. Como os vendedores não estão vendo o cliente, eles acabam falando com displicência, olhando para lá, olhando para cá. Eles não se concentram na ligação e entendem que ali do outro lado tem um ser humano. Então, sempre, gente, a dica que eu dou, a melhor maneira de você emocionar o seu cliente é falando a palavra imagine por telefone, porque automaticamente seu cliente vai imaginar. A palavra imagine, ela tem poder sobre a gente. Nós não conseguimos não imaginar quando alguém pede. Por exemplo, se eu pedir para vocês, imagine uma folha em branco, imagine um copo com chocolate, imagine um morango, automaticamente as imagens vão pintando, né?
Então, é a falta de emoção na venda por telefone. A neurovenda. É isso daí. O quarto erro é falta de falar benefícios e só falar características. Gente, características explicam, benefícios convencem. Tá? Então, toda boa apresentação por telefone, ela tem que passar 80% do seu tempo falando benefícios e somente 20% características do produto. Tá? Então, estrutura a tua apresentação de vendas. E o último erro que a gente vê com muita frequência, Regiane, é não se preparar para as objeções. É onde entra o maldito improviso nos vendedores. Caramba, as objeções, elas não passam de 10. Tô caro, vou pensar, me liga amanhã, não estou precisando agora. Condição de pagamento, entrega. Elas não passam de 10. Eu faço esse exercício todos os meses com equipes de vendas. Então, se você já sabe que tem 10 objeções que talvez seu cliente falará, porra, se reúna com a sua equipe, com o seu gerente, com o palestrante, com quem for, e ensaie as respostas. Para cada objeção, você tem que ter um banco de respostas. Feito isso, você estuda, decora, aí você vai tranquilo, irmão. Qualquer coisa que o cliente falar, você já sabe que vai rebater com ele com um argumento com qualidade. Então, os principais erros que a gente pega no telefone são esses daí. E se eu puder dar um conselho para quem vai agora partir para venda por telefone, quer seja uma pessoa novata que está iniciando a vida agora, ou um veterano que vai deixar de rodar tanto e passar a se dedicar mais ao telefone, trabalha com determinação e estipula um número mínimo de ligações por dia. Então, disciplina. Coloca uma meta de ligação para você. Vou fazer 30 ligações por dia, ou 50, ou 60, ou 100. Cada um coloca a sua meta. E não vá descansar enquanto não atingir esse número de ligação, porque é a média de vendas que vai contar. Tá? A maior parte dos vendedores, Regiane, tem metas de vendas, mas poucos têm metas de ligação. De ligação. Esquece de contato, que é o princípio da venda, né? Que é o princípio. E outra, né, se você me permite, a consistência, né? Não adianta você fazer um dia, aí no outro dia, hoje não vendi nada, desanimei, aí vou deixar. Ontem eu fiz 20, hoje eu já vou ligar para 5. Não, consistência, é 20, é 20, é 20, é 20, é 20. É melhor por 10 ligações e fazer as 10 todos os dias. Até que o vendedor descubra a média. Se você fizer 10 ligações em uma venda, você já sabe que todo dia, se fizer 10 ligações, terá uma venda. Agora, tem casos que a sua média pode ser 70 para 1. Então, você vai ter que fazer 70 ligações para uma venda, 200 para 1. Então, cada ramo de atividade que vendedor tem a sua própria... Do seu segmento de voz, né, César? Você fala muito disso. Inclusive, César, tem uma dica que você sempre utiliza, que eu gosto muito das pessoas, se for necessário, ficar em pé para conversar, para transmitir mais segurança, né? Durante a ligação, mais autoridade. Eu gosto muito dessa sua dica, você repete muito nos treinamentos. Eu acho que é legal também, sempre que você tiver uma ligação importante, fica em pé, né? Que isso demonstra mais autoridade. Fique em pé, não tenha vergonha não. A gente vê muitos campeões de vendas fazendo isso. Porque quando eu estou sentado, meu diafragma está em uma posição, minha voz tem uma tonalidade. Se eu levantar e ficar em pé, o diafragma ele abre e eu falo com mais força. Quando você fala com mais força, a sua chance de persuasão aumenta. Então não tenha vergonha de levantar-se e falar em pé no telefone, principalmente no momento do fechamento, onde você tem que ser muito forte, muito incisivo no cliente. Aqui, parabéns, César, pela dica. Deixando também 2 mestres incríveis. Obrigado. Satisfação muito grande, meu amigo César. Mais uma vez, esse bate-papo incrível com você aí, nesses minutos. César, a palavra é sua. Muito obrigado. Fundo do coração mais uma vez. E para mim é um orgulho muito grande ser teu amigo e poder ter um profissional do teu gabarito aí conosco sempre. Faço o mesmo das suas palavras e de antemão já está autorizado a fazer o que quiser com esse conteúdo, sem me consultar, porque tudo que você faz é bem feito. Então fique à vontade. Tá? Eu quero finalizar então contando um caso que aconteceu hoje e dando uma mensagem final para o pessoal. Hoje eu recebi uma ligação do meu gerente do banco e perguntando se estava tudo bem, batendo papo, conversando, como é que eu estava lidando com a Covid, como é que estava o trabalho. E eu estava disponível e atendi. A ligação durou aí, em média de 7 minutos, a gente conversando. Também perguntei como é que ele estava, a família dele. Ele informou que trabalhava uma semana sim, uma semana não. Uma conversa muito agradável com o gerente do banco.
ele preocupado comigo e com o meu trabalho e minha família, e eu demonstrei o mesmo pela família dele. Aí chegou um determinado momento que o assunto meio que acabou, né? E aí eu me preparei e falei assim, bom, lá vai. Ele vai aproveitar a ligação para vender algo, né? Que ele vai falar assim, bom, aproveitando a ligação, já que estamos falando, vai um consórcio aí, quer fazer um plano de previdência? Eu estava preparado para ele quer aumentar o limite, estava preparado para ele oferecer algo, e ele falou, bom, então é isso. Eu liguei mesmo só para saber como você estava. E aquilo me encantou, fazia anos que eu não ficava encantado assim por telefone, que é o pós-venda puro. É ligar para o cliente só para saber como ele está, e não preocupado em vender algo. Isso tem um efeito devastador no cliente, porque a maioria dos vendedores ligam com a desculpa do pós-venda e emendam para vender algo. Quer dizer, o pós-venda vai todinho por água abaixo. Então, gente, em tempos difíceis, faça isso. Pegue seus clientes. Quem são seus melhores clientes? Põe lá seus clientes quente, morno e frio. E seus clientes quentes, os melhores, ligue para eles. Mas está proibido vender qualquer coisa. Só ligue para saber como eles estão. Você vai ver quantos frutos você colherá aí no futuro. Tá? E em tempos difíceis ainda, meu conselho para vocês é, gente, enumere suas bênçãos e não seus problemas. A maior parte dos vendedores passa o tempo inteiro olhando o que não tem. E raramente olham aquilo que já tem. Então, concentre-se nas suas vitórias, em tudo que você já conquistou, porque isso vai te dar paz de espírito para você seguir adiante nesse momento difícil. Um vendedor nervoso, um empresário desesperado, não vai a lugar nenhum, porque se o nervosismo e o desespero ajudasse, estavam todos ricos. Então, mantenha a calma, mantenha o foco no positivo, que tudo dará certo aí para você na sua vida. Gente, foi um grande prazer estar aqui. Desculpa qualquer coisa, qualquer falha nossa. E é muito bom receber esse carinho de vocês aí, vocês que são fãs, tratam a gente com tanto carinho, com tanta idolatria. A gente fica muito feliz com isso tudo, viu, gente? Vocês fazem muita diferença na nossa vida. Então, nosso muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado mais uma vez, César. Pessoal, muito obrigado, viu, por todos vocês estar conosco, e vocês sabem como que a gente se dedica e tem se dedicado nesses últimos dias, esses últimos tempos, para trazer conteúdo de qualidade, e eu acredito que hoje realmente nós conseguimos entregar, através do César Frazão, um conteúdo fantástico para ajudar você a bater suas metas de vendas e ganhar dinheiro com vendas. E a gente vai estar sempre dedicado, empenhado para trazer conteúdos relevantes que possam realmente ajudar vocês nesse momento tão difícil. E não só agora, né? Depois, para o resto da vida, porque é o que nós amamos fazer, é o que nós gostamos de fazer, e nós vamos estar sempre aí à disposição para ajudar vocês, tá bom, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até o topo, porque é lá que nós vamos nos encontrar.